Fala galera ligada no canal do Super Lutas, Laerte Viana na área, novamente André Azevedo aqui do meu lado. Nos últimos dias vocês acompanharam um bate-papo bem bacana falando sobre essas novidades aqui no MMA brasileiro, né? Agora o Fight Pass, o UFC tá de casa nova aqui no UFC Fight Pass, o Andrezão, o narrador oficial, a voz do MMA no Brasil. Para quem não conferiu, vai aparecer aqui no final desse vídeo. Hoje aqui eu queria falar com você, Andrezão. Charles do Bronx, cara. Queria um pouco sobre o momento do Charles, né? A gente viu em outubro recentemente, infelizmente acabou perdendo o cinturão numa luta contra o Islam Makhachev, e eu vi muita gente comentando, cara, se ele teve uma atitude correta, não por culpa dele, né? Às vezes o UFC acaba impondo, mas em atravessar o mundo, ir lá para Abu Dhabi, na casa do rival. Queria saber como é que você viu esse momento do Charles, agora tá um pouco off, tá voltando a treinar. Como é que você viu essa questão envolvendo esses últimos meses do Charles? Assim, primeiro, valeu, Laerte, beleza, prazer estar de volta aqui. Um abraço para a galera boa de luta que assiste aqui ao Super Lutas. Assim, Laerte, isso é muito delicado de analisar, porque se você me fala assim, será que ele fez o certo de atravessar e ir para casa do adversário lutar? Essa análise feita hoje, depois que ele perdeu lá em outubro, é uma. Mas se ele tivesse vencido também, caraca, gênio, foi lá, você vê, o cara é fera. Eu acho assim, a gente não sabe o que aconteceu atrás da mesa ali de fechamento de contrato. Foi uma oportunidade. O Charles abraçou a oportunidade e te digo, você esteve lá. Você estava em Abu Dhabi, não estava? Tava, fiquei lá a semana toda. Você esteve lá, você viu lá o Charles lá transitando, passeando. O cara estava à vontade, o cara estava bem, levou o time inteiro. Eu acho que isso não foi, acho que esse não foi um problema. Ele estava bem lá no fuso. Pelo contrário, eu acho que ajudou muito assim, a climatização, não de climatização de tempo, a adaptação, melhor dizendo, a adaptação de tudo. Era uma energia muito boa que a gente sentia lá na Fight Week. Pois é, eu acho que a coisa se resolveu mesmo dentro do octógono. Ele fez o que geralmente ele faz nas lutas contra um Islam que estava pronto, estava com um antijogo para aquele jogo dele e foi um homem melhor naquela noite. Se eles se encontrarem depois, o resultado vai ser o mesmo? Não sei. Grande chance de não, porque a gente não pode esquecer, repito, a gente não pode esquecer do atleta que é o Charles Oliveira, é o recordista de finalizações do UFC, a trajetória dele, o que esse cara faz, o que esse cara fez com os outros. Acho que a gente não pode apagar a história do Charles por conta de uma derrota. A gente tem que deixar isso bem claro. Ele tem totais condições de uma próxima luta contra o Makhachev, ele chegar lá e vencer, quem sabe até finalizando. Então, assim, a gente não pode descredenciar o cara por causa de uma derrota. A gente tem que perder um pouco essa mania, Laerte. Até porque há uma luta antes dessa do Makhachev, estava todo mundo, quando eu digo todo mundo, é o público que é muito 880, né? Falando que se ele vencesse, ele seria o maior peso leve da história. Aí, por causa de uma derrota, a galera criticando, concorda, assino embaixo. Eu acho que é uma cultura muito ruim nossa. E nossa, eu digo como ser humano, né? Nem brasileiro. Eu acho que lá na América eu já vi muitos exemplos parecidos com esses, assim, também, de muito 880, né? O cara só presta quando tá ganhando. Isso a gente acho que não é algo bacana para a gente cultuar e é importante a gente bater bastante nessa tecla em relação a isso. Logo depois da luta, Andrezão, teve a oportunidade, o Charles, de lutar agora no Rio de Janeiro, né? No card do dia 21, e ele recusou a luta. Eu acho que ele fez o certo, ele veio numa maratona muito grande de lutas contra os melhores do mundo, tinha que dar um tempo, tinha que dar uma descansada. Como é que você vê essa questão também dele botar o pé no chão e falar, bom, não é a hora de eu voltar agora para tentar apagar a última imagem, eu não preciso disso, tempo ao tempo, e mais para frente, março, de repente abril, ele retorna. Eu acho que ele fez certíssimo. Primeiro que ia lutar com, como a gente fala na luta, né, com o fio virado, né? É virar o fio ali de treinamento, o cara vem numa pegada absurda de luta, de camps, né? Porque a luta é um dia, né? Mas, pô, de camp, de corte de peso, que ele corta peso, é complicado, sabe? E foi uma derrota do jeito que foi, sabe? Eu acho que ele fez certo, cara. O Charles estava certíssimo de se recolher, ficar um pouco quietinho, afastado, deixar a poeira baixar, escolher bem a próxima luta, porque queriam dar o Fiziev para ele. Cara, o Fiziev é uma encrenca. Não que o Charles não tenha condições de vencer. Eu acho que tem. Porra, todo dia tem condições de vencer o Fiziev. Mas é um cara muito perigoso. Ele assumir, pegar esse rabo de foguete, esse risco, né, o cara que tem uma mão pesada, rápido, forte, numa situação dessa, depois da derrota do Makhachev, eu acho que seria uma furada. Eu acho que ele fez muito bem de se resguardar e tenho certeza que vai voltar aos treinos com calma, vai curar lesões, que sempre tem lesões, né?
vai melhorar ali o psicológico dele, deixar a poeira baixar e voltar mais forte ainda, nosso Charlinho. Até nisso, a gente falou do Fiziev, que é uma luta perigosa e ao mesmo tempo que traz pouquíssimos, ou entre aspas, nenhum, uma recompensa, né? Um cara que tá lá atrás, não é famoso para o público médio, realmente não é, acho que não seria um casamento legal. Quem que você gostaria de ver o Charles enfrentando na próxima, Andrezão? Muita gente fala do Dariush, né? Do Beneil Dariush, que tá ali, uma sequência boa, se eu não me engano, são 7 ou 8 vitórias, é o quarto do ranking. De repente, ele é o caminho mais óbvio, ou você vê alguma outra saída, alguma revanche contra os caras da elite? Como que você enxerga? Não, eu acho que ele é o número. Acho que ele é o número para o Charles. Ali no topo, você tem o Poirier, você tem o Gaethje, são caras que ele já lutou, você tem o Chandler, e você tem o Dariush. Você tem o Gamrot, né, que tá subindo também. Que perdeu para o próprio Dariush. Perdeu para o Dariush, né? Mais atrás você tem o Fiziev, você tem uma galera ali na categoria. Eu acho que é o Dariush. Dariush é o número para ele e acho que pro Dariush é uma luta que faz total sentido. Porque se lutar com o ex-campeão, vencer o ex-campeão, pô, já tá ali pertinho do title shot, né? Que agora vai ficar um pouco... a galera da categoria vai levar aí tomou uma bypassada aí do Volkanovski, né? Tomaram um bypass do Volkanovski, né? Vai ter essa luta agora em fevereiro entre o campeão peso-pena que vai subir. Então a galera vai ficar um pouco... Vão ter que lutar entre si ali para saber quem vai ser o próximo a disputar o cinto. E pior que o timing até ajuda o Charles nisso, né? Porque se ele enfrenta o Dariush, sei lá, em março... Eu gravei um podcast com ele no final agora de dezembro, em São Paulo, e a gente bateu nessa tecla. Ele falou que de repente março seria uma boa luta. Makhachev e Volkanovski em fevereiro. O campeão lutando no meio do ano, ali, julho, alguma coisinha, é o tempo para o Charles também. Se o Charles, obviamente, vencer a próxima luta, acho que até o timing acaba favorecendo ele nesse sentido. Por falar em... Pode completar. Só colocar uma cerejinha nisso que você falou, está certíssimo. O MMA é um esporte de timing. O timing é muito importante, né, para você pegar casamento de lutas ali nos meses. Você imagina, Makhachev e Volkanovski em fevereiro, Makhachev vence, e você faz Charles e o Dariush em março, Charles vence, você tem um card, ou até o Dariush, você tem um card em outubro, outro lá em Abu Dhabi, que com certeza o Makhachev vai encabeçar. Então você já tem aí um desses dois para disputar em outubro. Então o timing ajuda, inclusive, nesse sentido, né? Tudo bem que você tem Poirier, você tem os caras ali que podem furar a fila, né? Eventualmente, você tem o retorno do Conor, que eu acho difícil bater 70 quilos, mas enfim, tá fortão, né? Mas o time ajuda nesse sentido, até projetando uma luta no cinturão peso leve até o final do ano. Bom, vocês devem ter percebido que esse foi apenas um pequeno corte exclusivo, eu ainda não tinha soltado aqui no canal, do bate-papo muito legal que eu tive com o André Azevedo. Quero saber o que vocês acharam das opiniões do Andrezão, desse trecho da entrevista, repito, exclusivo, ainda não tinha soltado. Coloquem as opiniões tudo aqui embaixo e lembrando, hein, final de semana, card recheado do UFC, muitas lutas legais, odds interessantes, você pode dar o seu pitaco, fazer uma fezinha lá no site da Stake, o link tá fixado aqui embaixo nos comentários, é só clicar, não esqueça de usar o cupom SUPERLUTAS, tudo junto em letra maiúscula, para ficar por dentro e participar das novidades, porque tem muita coisa bacana vindo por aí. Claro, se inscreva aqui no canal do Superlutas também, ativa o sino, deixa o like, tudo aquilo que vocês sabem que é importante fazer, porque tem algumas novidades que eu vou revelando ao longo dos próximos dias, muitas entrevistas exclusivas e os conteúdos que vocês sabem que encontram sempre por aqui. Beleza? Obrigado pela audiência, obrigado pelo feedback, vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!